Cadê o gato, Marina? Ah, já já ele vem. Eles vêm. Você tem mais de um? Ah. 2 gatos, 2 cachorros, um filho e um marido. Nossa, Você tá animada. bem servida, hein? Ah. Muito bom. Cadê quem que tinha entrado e saiu? A Marina tá aqui, por que que... Ah, Maria Aparecida, será que o que aconteceu? Ela entrou e saiu, eu acho. Vai ver que caiu. Caiu, deve ter voltado. A gente fez desde o ano passado, que a gente está tentando montar alguma coisa que faça sentido para as mulheres do Women Invest, que vá além das palestras que a gente faz com os palestrantes, né? O objetivo do grupo, vai fechar lá. O objetivo do grupo é, de fato, ajudar as mulheres a cuidar do seu investimento, não é só aprender por aprender, é para o que eu aprendi com vocês nesses últimos 18 meses, ou qualquer coisa assim, 16 meses, é que são mulheres que têm seus investimentos e querem cuidar bem disso. Então, ao longo desse tempo, a gente ficou pensando, a gente foi aprendendo com vocês e ficou pensando o que a gente tinha que oferecer, que fosse uma ferramenta importante, que ajudasse cada uma a colocar a mão na massa e... então, não é investir individualmente, é cuidar dos investimentos. E com isso, a gente, antes da pandemia, já estava trabalhando em cima de uma ideia de consolidação de carteira, e, paralelamente a isso, a gente foi aprendendo mais e mais qual que é o conteúdo que vocês precisam. E nesse último mês, então, a gente montou um plano, ou vários planos, para que as mulheres tenham o nosso apoio de forma mais efetiva e não só de vez em quando, Lena, o que você acha disso? Então, a gente fez em várias etapas e eu queria mostrar isso para vocês, até por isso que eu estou gravando, porque daí eu vou deixar lá no site, quem quiser ver em detalhes, pode acompanhar. Então, como é que eu faço para compartilhar? Eu fiz uma apresentação, fiz um PowerPoint. Aqui. Vou aqui. Aqui. Tá. Então, aqui, o que tem? Tem o que a gente acredita que seja útil para vocês, o que faz sentido para o dia a dia, e não só para cuidar dos investimentos, mas para que todos os dias vocês cresçam mais em termos de conhecimento a respeito disso. Então, a ideia sempre foi, né, que cada uma de nós seja protagonista do seu investimento. A gente pode ter ajuda de parentes, de marido, de filhos, de seja lá o que for, mas a gente precisa saber o que está acontecendo. No final da história, a tomadora de decisão tem que ser, da decisão final, tem que ser a dona da carteira. Daí, onde que eu desço aqui? Oi? Daí eu pensei o seguinte, né? Eu brinquei com a palavra, com o "we", que é o seguinte, porque o Women Invest começou com mulheres investidoras, mas que mostrou bem que são mulheres bastante interessadas. Você tirou aqui de novo. São mulheres inteligentes, são mulheres informadas, porque assim, quem participa, ninguém vai nas palestras do Women Invest para gastar tempo à toa, vai lá, quer dizer, não é um assunto de diversão, apesar que às vezes eu gosto, né, eu acho divertido, mas não é uma coisa chata, uma coisa densa. Então, e são mulheres independentes. Então, por isso que ficou como o I+. São aqui, como é que a gente vai cuidar dos investimentos dessas mulheres I+. Então, o que a gente precisa para cuidar bem dos nossos investimentos? Primeira coisa é saber o que a gente tem. Primeira coisa, não adianta, você não vai cuidar bem do seu investimento se você não pegar tudo, um pouquinho está nesse banco, outro pouquinho está naquele banco, aí eu ouvi dizer que eu tenho isso. A gente até no nosso trabalho de consultoria é interessante, porque a gente brinca que a gente ajuda
algumas mulheres até a ganhar dinheiro, porque a hora que começa a juntar, tem isso aqui, não, mas eu também tenho aquela outra aplicação. Então, você tem que conhecer a tua carteira, você tem que saber tudo que você tem. Não adianta falar, eu tenho investimento naquele banco que vai melhor do que investir. Não, o importante no final do dia é toda a sua carteira. Então, tá aí. Você tem que conseguir enxergar a tua carteira. Você tem que enxergar o total dos seus investimentos. Seja em relação a onde eles estão custodiados, onde eles estão sentados lá, seja por classe de ativos, que eu acho que, espero que todo mundo já saiba o que é classe de ativo, e por veículos de investimentos. Tá? Você tem que acompanhar o que está acontecendo com a carteira. Não basta só, não pode esquecer dela. Você tem que acompanhar, você tem que saber se ela está indo bem, se ela está indo mal, como é que as coisas estão indo. Então, isso é fundamental. Você tem que também manter a sua carteira atualizada. Não pode ter a sua carteira e daqui a 6 meses, deixa eu olhar o que aconteceu, esqueci, de repente, eu comprei, vendi alguma coisa e 6 meses depois ir lá e jogar e lançar tudo isso. Não. Você tem que saber o que está acontecendo. Gente, isso é aquilo que a gente tem que fazer, só que a gente acaba não fazendo muitas vezes. E a gente tem que, isso todas já fazem, aprender sempre sobre investimentos. Investimento é uma coisa que está constantemente mudando. Eu acompanho bastante essa coisa de rede social e eu vejo que, em geral, o que mostram por aí são assuntos que são muito mais de interesse para quem está vendendo do que para quem, de fato, está cuidando da sua carteira. Então, a gente tem que saber discernir, tem que saber entender. Então, aprender sobre investimentos é aquilo que foi a motivação inicial do Women Invest. A gente tem que saber comparar os produtos, saber o que é o quê. E a gente tem que saber como escolher uma orientação correta. Para quê? Com tudo isso, a gente vai ter a segurança de tomar decisão. Porque no final do dia, final da história, carteira de investimentos, a sua carteira de investimentos, quem toma a decisão final é você. Até a decisão de não tomar a decisão é uma decisão nossa. Então, isso é fundamental. Então, o que eu vim oferecer para vocês? Isso. Depois de 1 ano e tanto, consegui juntar tudo isso. A plataforma é bastante interessante. Eu ofereci no grupo, para quem está no grupo, para quem quisesse entrar, eu não sei quantas entraram. Então, a plataforma, vocês vão ver como ela é bacana, é para todo mundo conseguir colocar lá os seus investimentos, ou até simular. Não quer colocar seus investimentos? Não coloca. Eu vou simular uma carteira. Vou pegar um montão de coisa. Agora, a base dessa plataforma, ela vem de uma empresa que oferece isso para o mercado financeiro como um todo. Então, ela é muito completa e ela é de verdade. Quer dizer, não é uma coisa... A gente, na nossa consultoria, a gente usa a versão profissional dela. Então, qual que é a ideia? É a gente ter uma plataforma de consolidação onde a gente enxerga investimentos e daí, com o apoio do conteúdo que a Women Invest dá, vocês conseguirem entender melhor a carteira de cada uma. Então, a gente chamou de plataforma WZ Control. Então, uma plataforma exclusiva, está dentro do nosso site, onde cada uma vai poder controlar, vai poder acompanhar. Eu vou mostrar os detalhes. Então, mas essa é a base principal, por isso que a gente só consegue oferecer qualquer coisa daqui para quem usar essa plataforma. Para inserir as informações, vocês vão ver, às vezes pode ser um pouquinho mais difícil, mas a gente vai dar esse apoio e até na hora de inserir as informações, vai ser um aprendizado para cada uma. Então, o que essa plataforma oferece? Consolidação de ativos, já falei. Você tem lá dinheiro no Itaú, na XP Dinheiro, tem investimentos no Itaú, na XP, no Santander, a gente vai lá e vai colocar tudo nesta plataforma. Daí, ela vai pegar todas as informações que a gente alimentou na plataforma e ela vai separar para a gente o que é renda fixa, o que é multimercado e o que é renda variável. E vai mostrar também em que veículos que essas classes de ativos estão
empacotadas. Ou seja, a gente está usando tudo que a gente aprendeu nesse 1 ano e meio de Women Invest, né? E daí, com isso, a gente deixa lá. Você vai acompanhando o teu patrimônio. Você vai enxergando o que está acontecendo com ele. Pode ser dia a dia, pode ser semana a semana, e pode ser mês a mês, o tempo que for. Você põe lá a data e você acompanha. Daí, você vai... Outra coisa bacana é que você vai poder comparar isso em relação a CDI, em relação a Ibovespa. Então, você vai ver se a tua carteira está indo bem em relação a isso que a gente tem falado. Então, também, e não só a carteira como um todo, mas para cada investimento isso é possível. Você vai conseguir olhar tudo que você comprou e vendeu em termos de investimentos, tem um histórico lá. Daí o que eu já falei, você consegue simular carteiras. Vamos, ó, eu tô indo. Os instrumentos que estão lá são aqueles instrumentos que estão na CVM, então a base é importante. E para quem recebe dividendos, recebe proventos, seja dividendo de ações ou fundos imobiliários, você tem esse controle também. E como a base é CVM, na verdade, todas as empresas que oferecem esse serviço para o mercado financeiro, elas fazem isso, elas se linkam na CVM e puxam tudo isso. Então, são números reais, de fato, o que acontece. A gente, no mercado financeiro, tudo que a gente faz, por exemplo, fundos de investimentos, a gente é obrigado a mandar para a CVM todos os dias cota, preço e tudo mais. E a CVM que é a fonte alimentadora desses sistemas. Então, agora vamos lá para a parte... Então, aqui, ó. O que a gente pode fazer na plataforma? Essa plataforma está no nosso site. Primeira coisa a gente vai aqui no investimento, vai falar assim, eu vou colocar aqui. Tem ações, CDB, criptomoeda, debêntures, fundos, opções, poupança. O que não tem? Adivinha o que não tem? A Marina vai saber o que não tem aqui, Marina. Porque não é um instrumento de mercado financeiro, na opinião da Maria Helena Valho. Exatamente, não tem COI. Não tem COI, não porque a gente não quer que não tenha COI, é porque cada COI é um pacotinho montado por uma instituição diferente, então não dá para ter isso, tá? Então, aqui já é um aprendizado. Quando a gente vai inserir o que a gente tem título público, puxa vida, então, né, que é o Tesouro Direto, eu tenho um papel, qual que é o vencimento? Então, esse primeiro contato com a plataforma, ele é mais trabalhoso, mas é um aprendizado fantástico. Gente, eu estou falando tudo isso porque eu parto muito do princípio que o Women Invest é para aquelas pessoas que querem aprender sobre investimento. E também tem o resgate. Então, no resgate também, você vai olhar lá o que tem na sua carteira, é mais fácil. E uma coisa interessante é que quando a gente vai alimentar lá a aplicação, ele vai falar assim, para que você quer? Aqui são só 2 exemplos, né? Aposentadoria, comprar um imóvel, você pode falar acumulação de patrimônio. Então, você também vai olhar, vou separar meu dinheiro para isso e aquilo. Daí, uma forma. A gente alimenta manualmente. Tem algumas plataformas que permitem que você puxe isso de banco. Eu, pessoalmente, não gosto disso. Porque essa carteira é a carteira que você coloca o que você quiser. E só você vai saber se de fato é a tua carteira de verdade ou não. Eu sou da velha guarda de não gostar de compartilhar a senha e dar para plataformas a senha para acessar um banco ou outro. Então, aqui realmente um exercício para a gente aprender a investir e a controlar nossos investimentos. Daí, outra coisa, olha aqui, ó. Acompanhe suas contas. Então, você consegue ver tudo que você fez. Você tem um resumão lá, entrou, comprou, vendeu cota do Quineia, daí vendeu Itaúsa, enfim, você vai acompanhando tudo. Quando que eu fiz, o que aconteceu? Você tem esse controle aqui também. Daí, olha que bacana. Isso aqui é um resumo, né? Você vê lá em cima, quando você entra na tela,
ele vai te falar como é que está indo aquela carteira, qual o total do seu patrimônio. Aqui, eu fiz isso aqui no meio da pandemia, né? Então, esses números são feinhos, mas, em geral, uma carteira não é assim. Mas você consegue enxergar, e aqui, né, nessa parte, você consegue descer e subir, tem todos os investimentos. E, ó, tá aqui, ó. Então, aqui está separado o que é fundo. Se você clicar aqui, você vai ter a porcentagem. Como é foto, não dá. O que é CDB, né? Então, o que é renda fixa, o que é tesouro direto e ações. Então, aquilo que eu falei, é classe de ativo e veículo de investimento. Daí, olha aqui, ó, a evolução da carteira. Isso aqui é fundamental se a gente quer cuidar de investimentos. A gente tem que saber o que está acontecendo. Isso aqui é básico. Evolução por estratégia. Então, você vê o quanto que a carteira está evoluindo e onde que você está alocado. Quanto, ó, tem pouquinho aqui. Isso aqui foi uma simulação que eu fiz. Eu joguei números aqui de várias carteiras diferentes. Então, não é de ninguém essa carteira aqui. Essa é uma brincadeira que eu fui pegando coisas e colocando aqui. Mas, ó, a gente tem que ir acompanhando quanto que estava. Imagino que hoje uma carteira deveria estar com mais verdinho aqui, né? Então, essa é a ideia. Outra coisa, tá aqui, ó. Você consegue ver a sua carteira, como é que ela está indo no mês a mês, em relação à referência, ó, aqui teu portfólio, aqui é o Ibovespa e aqui é o CDI. Então, você consegue colocar aqui em cima a data e ver como é que ela foi. Pode ser um mês, pode ser no ano, pode ser nos últimos 12 meses, e daí você vai vendo o que está acontecendo, qual que é o impacto disso no seu portfólio. Então, a gente fala muito de aprender sobre investimentos, mas a gente tem que aprender, olhar e botar em prática. Então, essa é a ideia aqui. E aqui, como eu falei, para quem tem fundo imobiliário, para quem tem ações, você consegue ver também o que você está recebendo. Daí, só que assim, não adianta nada a gente oferecer para vocês uma plataforma dessa e não dar o suporte adequado. Então, também nesses 14, 18, eu já perdi a conta, graças a Deus, que de Women Invest, tentei identificar o que vocês precisam. Primeira coisa que a gente quer ajudar cada uma é entender o seu perfil de investimento. Lembro na primeira palestra que a gente teve, quando a gente falou de perfil de investimentos, todo mundo queria saber, e é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? A gente responde coisa no Facebook de o que meu nome significa, imagina perfil de investimento. É fundamental isso. Você tem que entender. E cada item que a gente mexe aqui faz com que a gente aprenda mais sobre investimentos, que é o propósito desse grupo. Daí, então, a gente vai dar... a gente vai continuar com as palestras do Women Invest, mas a gente vai fazer palestras focadas para este grupo. Por quê? Porque a gente tendo as mulheres participando na plataforma, o pessoal que cuida desse sistema para a gente consegue me mandar mensalmente uma lista de quais são os produtos que essas investidoras gostam mais. E eles me mandando isso, a gente pode focar em palestras sobre esses principais temas. Então, em vez de ir lá no WhatsApp e falar, gente, sobre o que vocês querem, né? A gente pode ter palestras que são direcionadas para assuntos de interesse efetivos. Então, a gente não vai terminar nada do que acontece, não vejo a hora de começar a palestra presencial novamente. Isso não vai mudar. O que a gente vai mudar, sim, se a pessoa faz parte do WI+, ela vai ter prioridade de vaga. Isso daí não vai ter, mas além disso, a gente vai ter isso que é o principal, a gente vai ter palestra todo mês, palestras exclusivas para isso. O que é o suporte? A gente vai ajudar e depois eu vou mostrar como, para vocês aprenderem sobre os produtos da carteira, entender melhor o que é produto com a carteira. E aqui é o que eu falei, os gestores mais concorridos, a gente mais para frente, voltando, essa é a coisa presencial, a gente inclusive tenta fazer almoços, mas enfim, a ideia é aproximar, vocês estarem com seus investimentos na plataforma, com isso,
eu consigo entender melhor o que todo mundo gosta, e daí a gente traz de maneira mais qualificada a informação que vocês precisam. E a gente vai, nós dois aqui, daremos aulas mensais, e também vai ter o curso, para quem não quiser usar a plataforma, não quer fazer nada, a gente continua, mas a gente vai dar todo mês uma aula sobre algum tema específico. Agora, tem mais, a gente vai uma etapa além, né? Quer conhecer mais, a gente vai continuar com os cursos, então a gente vai oferecer desconto para os cursos. Para quem está fazendo o curso, é bom, Marina, saber, a gente está fazendo o contrário, então quem já fez o curso, quem já se inscreveu no curso, vai ter a associação gratuita até o final de 2020. E a gente também, como a gente trabalha, José Eduardo e eu, com consultoria, para quem quiser falar assim, ó, legal tudo isso, só que eu quero uma consultoria para mim específica. Então, a gente tem, só que daí eu não vou colocar aqui, daí individualmente a gente mostra o que a gente faz e a gente fez pacotes especiais para as mulheres do Women Invest que tiverem aqui dentro. Então, resumindo, é isso, ó. O que a gente fez? A gente fez o fundamental, que é o acesso à plataforma WZ Control. Tem um plano de palestras e daí tem o completão, que inclui as aulas. Então, antes de eu falar, eu vou falar de custo já direto, porque é tão baratinho mesmo que... Daí o que a gente fez? E olha só, eu vou mostrar a gente não vai aceitar acesso mensal, porque senão fica muito complicado, mas como base, tá? Então, como base, quem quiser usar a plataforma e só usar a plataforma, custa R$ 39,00 por mês. E se pagar anualmente, vai custar, ainda vai ter 10% de desconto. Para quem quiser ir mais além, e daí eu volto lá no pacote, R$ 89,00 por mês. E para quem quiser aulas e tudo mais, é um custo de R$ 149,00, sempre, se optar por anual, tem 10% de desconto. Mas então tá aqui, isso aqui é o que a gente oferece e eu queria muito mostrar para vocês, eu quero saber se alguém tem perguntas, alguém quer falar sobre tudo isso. Estou à disposição. Marilena. Oi. É a Dora que está falando, né? No momento que a gente alimenta o investimento, a própria plataforma vai se atualizando? Isso. O primeiro, a alimentação, Dora, ela não é uma coisa simples. Não é super complicada, mas por isso que tem o nosso apoio. Tá? Quanto mais o que você tem que fazer? Você tem que pegar lá o seu extrato bancário e vai colocar. Se você não tem o dia que você entrou naquele fundo, você vai colocar a partir do momento que você colocou na plataforma. Só que daí você vai ver a rentabilidade a partir do momento que você colocou na plataforma. Então, se você consegue ir lá para trás e falar e dar mais informações, é melhor. Você quer falar alguma coisa? Não, na verdade, a gente, quando faz isso aí, faz basicamente com o extrato, né? Quanto mais detalhado o extrato, mais fácil colocar, né? Eu diria o seguinte, se a pessoa souber qual é a classe de ativos, e ele vai colocar se são ações individuais, se são CDBs, se são fundos, e tiver o CNPJ do fundo, todo o resto é muito simples, não é nem um pouco complicado. Acho que talvez... aqui a gente tem... Você clica e daí ele abre uma outra tela com várias opções. Então, a primeira coisa que vai ser feita vai ser a alimentação digamos, daquilo que é a classe de ativos ou a forma de classificação mais genérica que a própria ferramenta dá. E aí, depois que a gente escolhe digamos assim, essa macroclasse aqui, a gente vai para uma ficha individual, e essa ficha individual vai querer identificar basicamente qual é o investimento, qual foi a data de investimento e o valor. E depois de feita essa alimentação, ela já vai carregar o produto para todos os meses seguintes ou passados, considerando a oscilação do produto. Então,
é um trabalho feito uma única vez, na hora que se investe, e depois, eventualmente, na hora que se vende na totalidade ou em parte, os números todos são automaticamente atualizados. E ele, nessa plaquinha que ele falou, daí, no nosso caso aqui, tem também a instituição financeira, onde você tem o seu investimento, por isso que você daí consegue separar por isso, e tem aquela outra coisa que é bem interessante, que é o propósito. Então, você seleciona, você pode colocar tudo simplesmente acumulação de patrimônio, mas é interessante que você pode colocar para outras opções. E daí é para o seu próprio controle. Eu acho que a parte conceitual aqui anterior a todo esse trabalho é o seguinte: o que a gente tem notado é que as pessoas, crescentemente, têm tido cada vez mais bancos ou mais corretoras para distribuir os seus recursos. Um banco tem uma plataforma mais restrita, outro banco tem um determinado produto, eu vou tentar aquele banco, vou tentar essa plataforma. Então, o que acontece é que no final do dia, no final do mês, quando a gente recebe os diversos extratos, a gente não sabe o que efetivamente ou como está a alocação da carteira. Então, você vê um banco e vê uma corretora, por exemplo, e a gente já viu, olha, eu estou satisfeito com a corretora, mas não estou com o banco, porque nessa corretora eu estou ganhando mais do que no banco. Ora, na verdade, não é a corretora que está ganhando do banco, são os investimentos que existem em cada uma das instituições, né? Então, o que é fundamental, e aquilo que a gente vem dizendo há alguns meses no Women Invest, é esse aspecto, ou seja, a carteira ela precisa ser administrada, ela precisa ser vista de forma consolidada. Independente de aonde estejam os recursos, eu quero saber se no meu patrimônio eu tenho muita renda fixa, eu quero saber se no meu patrimônio eu tenho poucos multimercados, eu quero saber se entre os diversos multimercados que eu tenho, um fundo é melhor do que o outro. Então, essa análise ela só pode ser feita a partir do momento em que a gente tem a fotografia da consolidação. E essa fotografia da consolidação, ela é tão importante que muitas vezes o assessor ou o banqueiro, o gerente da conta, eles podem ter uma boa vontade muito grande em assessorar a gente, mas eles não sabem o que a gente tem em outras instituições. Então, a assessoria que é dada é sempre uma assessoria levando em consideração simplesmente aquilo que ele vê. E muitas vezes aquilo que ele está vendo ou que ele pode sugerir já existe em outra instituição. Então, essa a forma mais eficiente que existe para que a gente possa fazer uma avaliação e um acompanhamento correto da carteira é fazer a consolidação e aí, então, analisar o risco da carteira como um todo, o retorno da carteira como um todo, comparar os resultados dos diversos fundos. Então, essa ferramenta tem, se não fossem outros, não é? O grande mérito de poder encaminhar essa questão da consolidação de uma forma simples e clara. Eu acho que esse talvez seja o maior mérito disso aqui que a gente chama de consolidador de patrimônio. É muito interessante, porque a gente fez o exercício de inserir os dados, né? E então a gente tem experiência com isso, mas a Denise, que estava com a gente, ela perguntava, e daí isso vai gerando, eu acho muito bacana, vai gerando conhecimento mais profundo daquele instrumento que você está usando. Então, é mais uma forma de você aprender. Esse é o tipo do produto que precisa de um SAC, um sistema de atendimento ao cliente. Quer dizer, isso porque aí a gente já entra nas minúcias dos produtos, a gente já entra nas minúcias da composição dos produtos. E a gente só vai entender claramente o que a gente tem na carteira quando a gente passa por essas perguntas que, às vezes, a gente nunca se fez. Ou que, na maioria das vezes, a gente nunca se fez. Então, a gente olha um pouco, a gente tem uma visão daquilo, olha, esse banco tem isso, aquele foi melhor,
mas olha, vamos fazer o seguinte, até para aproveitar vocações diferentes das instituições, vamos saber o que elas têm para oferecer. Uhum. Legal. Obrigada, viu? Muito interessante, né? Acho que vai ser. A gente, antes, como eu falei, antes da pandemia, a gente levou essa demanda, e como a gente usa esse sistema, só que o sistema que a gente usa, obviamente, ele é bem mais complexo, a gente levou essa demanda para esse pessoal que diz para esse desenvolvedor. E daí, no meio da pandemia, tem um negócio aqui que a gente consegue. Então, e a ideia é sempre estar melhorando isso. Uhum. E eu acho que vale a pena a gente falar também sobre o aspecto da confidencialidade, não é? Quer dizer, todas as informações que são digitadas e que são colocadas na ferramenta, elas estão totalmente cobertas por sigilo, não é? Quer dizer, embora exista, como falou a Maria Helena, a visão da ferramenta com relação também ao consolidado de todas as carteiras, não existe em nenhum local uma associação entre os recursos, as carteiras e CPFs. Essa foi outra coisa que a gente quis desenvolver da forma mais anônima possível, né? Então, aqui não existe nenhum risco de a gente estar dando informações sigilosas a quem quer que seja, não é? Quer dizer, além de todas as proteções do sistema, não vai existir a forma de entrar os dados garante isso, e a gente trabalhou nas diversas interfaces entre as plataformas que houvesse a necessidade de vincular um CPF a uma determinada carteira. A gente nem pede CPF, né? Não tem lugar nenhum onde é pedido CPF. Então, a ideia é justamente fazer com que exista essa possibilidade de fazer o acompanhamento, de fazer medição de performance, de análise da carteira, de uma forma totalmente segura, confidencial e sem passar informação nenhuma para terceiros. Oi, Marilena. Era isso que eu ia perguntar, era a parte de segurança mesmo. Não vai existir nenhum vínculo com o CPF. Não existe. E assim, não é... No site, os dados... Inclusive, o acesso vai ser através do nosso site. Não é? Quer dizer, não vai precisar entrar no site do provedor, da plataforma, não. Quer dizer, entra por Women Invest, vai ser gerado um código de acesso que não vai levar em consideração nome, CPF, nem nada disso, não é? E ele vai ter a possibilidade de analisar bastante, de fazer todas essas análises, inclusive do grupo, sem ter acesso a dados particulares. Eles não recebem o nome de ninguém, nem nome, nem CPF. Então, são duas coisas separadas. Agora, como eles recebem, sim, investimento na carteira tal, eles recebem o bloco de tudo, eles conseguem dizer para a gente, olha, este mês, a maior parte deste bloco de investimentos foi no fundo ações Apex, por exemplo. Então, a gente consegue identificar quais são os investimentos principais das carteiras como um todo. Mas não é que a gente está confiando na segurança que eles oferecem, eles nem recebem essa informação. São duas coisas separadas. E, naturalmente, outra coisa que também vai acontecer é que, mesmo sem a gente entrar no detalhe do produto, a gente pode analisar as classes de ativos. Isso. Então, quando a gente, em algum momento do cenário econômico, acreditar que uma determinada classe de ativo requer uma atenção especial, vamos considerar o seguinte: a gente hoje vê o mercado como sendo um mercado, basicamente, de indicação, de sugestão de renda variável. Então, naturalmente, as carteiras estão crescendo na fração de ações. Antes que eu esqueça, desculpa, eu esqueci de falar, uma das palestras que a gente vai fazer, que a gente vai oferecer mensalmente, acho que é a principal, é uma palestra com assinantes,
onde a gente vai falar sobre cenários de investimentos. A gente vai falar especificamente, em vez de falar genericamente sobre o tema, a gente vai... Então, vai ser muito importante abordar isso. Quer dizer, a gente vai falar sobre a alocação estratégica, mas sobre a alocação tática, que é aquela alocação que leva em consideração os cenários de curto prazo, né? Então, justamente nesses momentos, a gente vai ter o suporte dessa ferramenta, porque a gente vai ver que, como grupo, não é, nós estamos nos posicionando. Quer dizer, como grupo, existe eventualmente uma concentração em alguma classe de ativos que possa representar, digamos assim, um momento de maior risco? Será que também, como classe de ativos, nós não deveríamos ter um pouco mais de concentração em determinadas classes de ativos olhando para o futuro? Então, é mais fácil administrar os diversos perfis através da consolidação do grupo numa mesma plataforma. E essa plataforma já está disponível, tá? Ela já está no site, já está pronta para operar. Já está funcionando, e a gente, a partir de outubro, começa com essas palestras. Então, vai ter a palestra conosco, mensal, vai ter aula mensal também. Então, acho que a gente vai... As duas coisas que nós vamos oferecer, né, nós dois, vai ser a palestra de alocação tática e a aula sobre... Daí é aula mesmo, não é palestra, não. É aula sobre temas relevantes para a carteira de investimentos. Então... Eu adorei. Pode contar comigo. Mas certamente você vai querer perguntar alguma coisa, Marina. Pode perguntar que a gente já encaminha. Vamos lá. Eu preciso estudar primeiro o programa. Não, mas achei ótimo, porque eu não fico olhando toda hora o que eu tenho, o que eu não tenho. Primeiro, que eu acho que é um bom momento para você primeiro colocar no papel o que você tem. Então, é o primeiro contato com a realidade, né, dura e crua que ela é. E eu acho que essa coisa de vocês estarem encaminhando ou falando sobre mercado, o que é mais interessante, que eu faço muita pergunta, que muita coisa eu também não sei, entendeu? Claro. Mas é bom fazer pergunta. Exato, a ideia é essa mesmo, né? Então, sinceramente, o contato com o Women Invest para mim está sendo maravilhoso, porque era uma coisa que ficava ali atrás, eu ia tocando, e para mim tem muita novidade. Então, isso para me atualizar está sendo ótimo. E eu acho que essa coisa esse programa é excelente para você realmente pôr a mão na massa, porque uma coisa é o gerente falar com você, o sugerir, você sempre fica cabreiro, será que é interessante para o banco, é para mim? E eu acho que isso é muito bom. Parabéns. Pode contar comigo mesmo. Obrigado. Bom, gente, eu queria dar um testemunho aqui, que eu fiz a análise e achei excelente, porque a gente às vezes não sabe exatamente essa visão global que vocês dão é muito importante, porque eu não tinha noção das coisas, com a aplicação aqui, ali e ali, e agora eu pude enxergar bem melhor as minhas coisas, né? Legal, Marta. Obrigada. Sabe, realmente muito importante. Cuidar dos investimentos, cuidar do patrimônio, é um outro tipo de saúde, né? A gente cuida da nossa saúde pessoal e a gente tem que cuidar da nossa saúde financeira. A gente está, graças a Deus, vivendo muito mais. E para isso a gente precisa cuidar direitinho do nosso patrimônio para a gente viver mais e viver bem. Porque senão não funciona, a conta não fecha. Só que essa conscientização a gente está tendo muito recentemente.
A gente não é uma coisa já óbvia de quando a gente era muito mais jovem. Por isso que a gente até fala no grupo dos jovens que eles têm o tempo a favor. A gente tem, e agora aqui no Brasil também, a gente saiu daquela coisa de simplesmente colocar dinheiro a 14% e fim de papo. Então, hoje, o Zé Eduardo estava conversando com um banker, como é que a gente chama? E exatamente falando sobre isso, né? A gente tem aquele pessoal que sempre auxiliou a gente em bancos, tem essa briga toda, é banco, é plataforma, seja lá o que for, e mais ou menos que tanto fazia, o cara tendo uma noção básica do que estava acontecendo, estava ok. Agora não, a gente precisa entender melhor aquilo que a gente tem para avaliar quem está assessorando a gente. Então, será que poxa, descobri que o teu banker está fazendo um bom trabalho, é muito bom. Descobri que, não importa se é assessor, se é agente autônomo ou se é consultor, está te assessorando bem, está excelente. Só que a gente tem que conhecer isso, é que nem você conhecer um bom médico. Você tem que saber como é que eu avalio se esse médico, eu vou sentar na cadeira dele, não vou sentar na cadeira dele, mas eu tenho que saber que ele está me trazendo bons resultados. Então, e por isso que eu tenho muita felicidade de estar com o Women Invest nesse tempo todo, porque eu acho que não adianta a gente levantar a bandeira, falar mulher isso, mulher aquilo, a gente tem que botar o pé no chão e falar, vamos cuidar da vida da gente, vamos ser protagonista, acho que essa que é a palavra bacana. Enfim, vocês já sabem os canais, né, que são vários, para fazer pergunta, para falar, então isso é fácil. Só recapitulando aqui para vocês. Maria Aparecida, por favor, pode falar. Ela levantou a mão. Eu não falo, eu sou caladinha, né? Mas pelo menos de vez em quando a gente... eu achei assim fantástico isso. Eu sou uma perdida nessa história, entendeu? Então eu acho que isso vai poder ajudar muito, né? Parabéns para vocês. Obrigada. Não, eu estou muito feliz porque eu acho que essa plataforma, ela é fundamental e, repito, no exercício de colocar cada item na carteira, é um aprendizado. Então, só com isso vocês já vão aprender. Mas a gente quer dar o apoio. Não adianta você assinar um pacote de acesso a uma plataforma e daí falar, não estou entendendo direito e deixar isso de lado. Então, a gente tem que combinar com esse apoio que a gente vai dar. E daí, sim, eu acho que a gente vai ter mais e mais e mais gente entrando para a plataforma e, de fato, aprendendo bastante com o Women Invest. Então é isso. Esse slide com quais são os pacotes de assinaturas e os preços que estão aqui, já estão no nosso site. Então, é fácil. Essa apresentação aqui, a gente vai colocar daqui a pouquinho, né? Mostra lá o que funciona. E a semana que vem a gente vai ter uma apresentação, semana que vem ou a outra, a gente vai ter uma apresentação com os caras que fizeram o sistema, para eles mostrarem mais, mas assim, eu estou enrolando para fazer isso porque eu acho que ela vai ser mais eficiente depois que a gente tiver mais assinaturas. Sim. Porque senão, como conceito, não funciona direito. Acho que tem que colocar. Então, quem fizer a assinatura, daí vai pedindo apoio para a gente. E a gente vai ajudando para daí fechar a carteira. Ok? Ok. Então, tá bom, meninas. Então é isso. Obrigada pela participação. Obrigada a vocês. Beijo, tchau.